Boa noite, gente. Então, vamos começar mais uma live da deputada estadual Mônica Francisco, do PSOL. Eu me chamo Gisele, faço parte da assessoria parlamentar do gabinete da Mônica. A Mônica ela é a primeira mulher negra a presidir a Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da ALERJ, uma vitória do povo negro, né? E nessa noite, o tema da nossa conversa será sobre raça, gênero e sexualidade no mundo do trabalho. E aí contamos com a ilustre presença da Flávia Oliveira. A Flávia é uma Adorei, jornalista ilustre. importantíssima, especializada na cobertura de economia e de indicadores sociais. Também é colunista do jornal O Globo e comentarista da Globo News. Obrigada, Flávia, pela sua participação. E aí eu gostaria que vocês pudessem saudar o nosso público que está chegando. Chama a galera, gente, vamos. E hoje o tema está Chama quente. todo mundo. Boa noite, Gisele. Boa noite, Mônica, deputada. Uma alegria para mim esse convite e esse diálogo, né? Nós estamos atravessando um momento difícil da nossa sociedade, não apenas brasileira, mas em particular, né? O Rio de Janeiro, no meio dessa pandemia de mortes e doença em ritmo galopante, de uma economia que já não vinha bem e foi fortemente afetada, um mercado de trabalho degradado e uma necessidade muito grande de debatermos as assimetrias dessa crise, porque ela não é uma crise que tem se apresentado de forma homogênea para todos os grupos populacionais. E, nesse sentido, refletir sobre condições de trabalho, remuneração e bem-estar das mulheres negras é uma urgência. Boa noite, gente. Realmente é uma presença muito importante, porque eu começo dizendo, Flávia, para além do que a gente vai discutir hoje sobre a presença das mulheres, sobretudo das mulheres negras, né, no mercado de trabalho, a divisão sexual do trabalho, quais são os impactos hoje, né, de todos esses desmontes e do que a gente vem sofrendo de impacto na redução, né, seja da produção, do desenvolvimento aqui no estado do Rio de Janeiro, né, da informalidade, do aprofundamento da pobreza, né, da ampla precarização do mundo do trabalho como nós conhecemos, do que virá a ser esse novo normal para esse espectro da parcela, para esse espectro da população, para essa parcela que hoje, né, lota as filas, né, do auxílio emergencial da Caixa Econômica, está aí compreendida entre essa população informal, ultra, né, informalizada. Ultra Então, agradecer informalizada. porque você a representatividade importa, né? Eu sou presidenta da Comissão do Trabalho e vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, né? De cor, raça, etnia, procedência nacional, expressão religiosa. Então, quando a gente fala que representatividade importa, ela importa de fato, né? A gente tem uma mulher negra, né, que domina a linguagem da economia, né? A gente tem a Gisele, que é a nossa economista. Quando a gente pensou em trazer uma economista para o mandato, né, a gente não queria só alguém que fosse competente, porque competente tem muita gente. A gente Claro. queria alguém que tivesse essa interface entre o dado concreto, né, da vida, a materialidade do dia a dia, o que isso traduz para pessoas como nós, e que fosse alguém que dominasse a linguagem da economia, estivesse pensando a economia e que pudesse fazer esse contraponto e contribuir conosco na Comissão do Trabalho. Então, o quanto a representatividade importa nesse momento. E E perfeito que seja uma mulher jovem, né? exato. Porque esse é o contingente. Não, isso é absolutamente relevante, porque a juventude é o grupo etário mais numeroso, mais robusto da sociedade brasileira, da população brasileira nesse momento, e é também o grupo populacional que enfrenta mais dificuldades de acesso, de entrada no mercado de trabalho e de ocupação de qualidade. A taxa de desemprego da juventude é maior, é mais que o dobro da média nacional. Quer dizer, todas essas dimensões que eu já mencionei em relação, por exemplo, à inserção feminina no mercado de trabalho, elas são ainda mais dramáticas
quando se trata da faixa etária da juventude. Então, ainda tem a Gisele com essa visão também, com essa experiência, com a representatividade de ser uma jovem economista, faz muita diferença no debate e na capacidade de propor soluções, né? Isso é fundamental, Flávia, isso é fundamental, por exemplo, no projeto que a gente fez, né, numa parceria com a própria juventude, né, dos jovens aprendizes, o quanto a gente traz essa linguagem, essa preocupação para dentro da nossa produção legislativa, para dentro das ações da Comissão do Trabalho, é fundamental. Assim. Então, ter a Gisele conosco, termos, né, hoje, né, essa representatividade que está posta aqui nesse ao vivo, né, Flávia? Eu acho fundamental, quando a gente ouve você falando, né, quando a gente lê os seus artigos, isso não é menor, isso são as pequenas revoluções, né? As pessoas esperam aquela grande revolução, um giro, uma mudança muito profunda, né, e muito radical, mas nós temos que louvar aí as pequenas revoluções diárias que a gente tem. Então, essas são as nossas pequenas revoluções diárias, a gente produzindo legislativamente, a gente dominando essa linguagem, né? Eu falo com a Gisele, a gente está sempre batendo uma bola, olhar para o orçamento, mas eu quero entrar, antes da gente falar desses números frios e que doem tanto, porque os números são muito reveladores, né? Muito reveladores. Muito, muito. A gente viu ontem, não dá para fugir, né, da nossa discussão, uma efervescência no Brasil, sobretudo São Paulo, capitaneando um processo de luta por democracia. As torcidas tão emblemáticas, né, enfim, são vistas sempre num contexto de violência. E o que a gente viu ontem foram torcidas que foram para a rua, né, com todos os riscos que a gente tem, estamos ainda enfrentando um processo de pandemia, buscar respostas em defesa da democracia. Isso. Qual é o impacto na vida das mulheres negras? Qual é o impacto que isso tem na vida das mulheres negras? A ruptura da democracia, processos frágeis de democracia, né? Quando a democracia fica mais frágil, essa parcela ela é mais impactada? Quais são as consequências possíveis num ambiente como esse? Mônica, eu acho que você tem razão quando se refere a retrocesso em direitos, a perda em direitos, sobretudo direitos sociais, direitos trabalhistas, e a que grupos, né, esses retrocessos eles afetam mais profundamente. A crise da pandemia, ela muito intensamente nos escancarou essa dimensão, né? Nós viemos de alguns anos de defesa e de implantação de reformas, por exemplo, na legislação trabalhista, em maior ou menor escala, com disputas de todo tipo, mas que caminharam na direção de mais flexibilização, como utopia de uma criação maior de trabalho e de acesso ao mercado de trabalho. O que, nos primeiros anos, depois da reforma trabalhista, não se materializou, a gente não teve uma recuperação robusta do mercado de trabalho, mesmo tendo findada a recessão que foi aguda no período de 2014, segundo semestre de 2014 até o final de 2016, a recuperação da economia brasileira foi muito pequena, né? Inclusive no primeiro ano de mandato do atual presidente, e o mercado de trabalho caminhou não para uma formalização flexibilizada, mas para uma precarização aguda, assentada na informalidade. E foi isso que a gente acabou descobrindo com as dores desse 2020. Um desemprego que explodiu muito rapidamente, uma população sem nenhum tipo de cobertura de benefício social, tendo sido obrigada, né, a recorrer ao auxílio emergencial, uma política pública criada às pressas e muito, inclusive, por pressão da sociedade civil e de representações políticas mais progressistas,
né? Não era a intenção original do governo Jair Bolsonaro ou da equipe econômica do ministro Paulo Guedes de oferecer um programa de transferência de renda nos moldes do auxílio emergencial. Isso acabou sendo feito por pressão social e pelo convencimento de que a crise viria muito severa, com as recomendações necessárias, né, de isolamento social e a redução muito brutal de pessoas na rua, né, num cenário em que o mercado de trabalho está muito sustentado pelo setor de serviço, flertando ou sendo muito ocupado pela informalidade. Ora, quando você tem esse ambiente, né, e lança um estoque tão grande de trabalhadores, de famílias na vulnerabilidade social, mais direitos acabam sendo comprometidos, né? Aí você tem famílias entrando em insegurança alimentar, ou seja, passando fome. Aí você tem alguns arranjos da própria economia de mercado elevando o preço de alimentos, elevando o preço do gás, manipulando o preço do gás, né? Você tem dificuldades de acesso que já existiam e que foram agravadas em razão até das necessidades de mudança nos hábitos de higiene, que são o acesso à água e a saneamento. Você tem uma outra dimensão que é muito grave, que é a transferência para o espaço privado da formação escolar, da educação regular. E isso afeta muito profundamente as mulheres, e as mulheres negras, porque a gente já sabe que o fato de não termos educação em tempo integral ou uma cobertura, universalização, por exemplo, do acesso à creche, ela já são fatores que tiram mulheres do mercado de trabalho, em razão das atribuições familiares e de cuidados com pessoas. Se você não tem onde deixar os seus filhos e não tem com quem deixar os seus filhos, naturalmente que sua inserção no mercado no profissional, no mercado profissional, ela está comprometida. É por isso também que muitas mulheres têm jornadas fora de casa, em número menor que a dos homens, e naturalmente remuneração menor que a dos homens, e menos oportunidades de ascensão que os homens. Então, veja, se você numa conjuntura em que o mercado de trabalho encolheu, que o setor de serviços está parado, que o comércio está fechado, que você já não tem muitas oportunidades de trabalho, você ainda tem essa responsabilidade adicional de assumir o cuidado e a educação dos filhos, você está lançando grupos que já eram vulneráveis em mais vulnerabilidade ainda. Agora, eu preciso falar sobre esse conceito de democracia, sabe? E já que você é uma parlamentar, eu acho fundamental que a gente tenha essa conversa, porque me parece que é hora muito oportuna, nesse momento em que o Brasil, vários segmentos, instituições, personalidades, escritores, juristas, cada um a seu modo, cada um no seu arranjo, tem se aliado, né, arregimentado esforços para um pacto em defesa da democracia, que está sob risco, né, flagrante. Aliás, não tem nenhum significado político, ideológico ou partidário eu estar te falando isso aqui agora, porque o próprio presidente antecipou que vai ter crise diante do tensionamento, né, da relação entre o Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, e o Palácio do Planalto, o governo federal, em razão das investigações em andamento. Então, nós estamos, sim, com o nosso regime democrático imperfeito, profundamente imperfeito, em risco. E aí, eu acho fundamental que esses arranjos que nós estamos agora debatendo, a defesa dessa democracia, ela comece a ser erguida a partir de outras bases, de outras premissas. Uma democracia verdadeiramente representativa, que atenda, que observe, que acolha, né, todos os segmentos da sociedade brasileira. Nem nos melhores momentos do que a gente chama de regime democrático, de democracia brasileira, nós tivemos um mínimo de representatividade negra, feminina, né? Nós estivemos sempre apartados dos espaços de poder, salvo meia dúzia de cargos ali ou acolá.
e isso não é suficiente, não é mais. Então, me parece que as bases, né, os fundamentos dessa democracia que a gente quer defender e construir, ele precisa passar por um outro pacto, né? Nós não estamos saudosos daquela democracia que tínhamos. Nós estamos saudosos de uma ideia de democracia que tínhamos e que não conseguimos construir até aqui, agora ameaçada. O novo pacto precisa ser absolutamente comprometido com aquela ideia de democracia e não a democracia que experimentávamos antes. Essa repactuação precisa passar, por exemplo, pelos setores que estavam nas ruas ontem, né? A gente percebe um giro em relação ao protagonismo da juventude negra e esse protagonismo ele é escancarado nesse momento de pandemia, onde as políticas públicas elas não chegam. Bom, quando a gente remonta à reunião do dia 22 de abril, muito emblemático, sugestivo, né? Essa data, muito, 520 anos. 22 de abril, nossa, né? Onde você tem ali ataque à população, né, indígena, aos povos originários, onde você tem ataque ao povo quilombola, né? Onde você tem ataque, inclusive, a essa parcela de empreendedores, pequenos empreendedores. A gente sabe que os pequenos e médios, você sabe melhor do que ninguém, que são aqueles que sustentam, né? Mauro Odo Nogueira, que é um pesquisador do IPE, tem um livro chamado Pirilampos no Porão, que fala exatamente dessas economias, também a própria economia criativa, a economia solidária, ou seja, esses pequenos empreendimentos, essas pequenas experiências que mantêm a sustentabilidade de muita gente. Então, quando você tem essa parcela da juventude negra, né, compreendida aí entre essa juventude que é negra, é periférica, porque aqui, né, a maioria social brasileira ela tem cor, ela tem um rosto, né, ela é cada vez mais feminina, cada vez mais jovem e negra, né? E periférica, morando, né, no que as periferias, os loteamentos, as favelas, os conjuntos populares, né, do Minha Casa Minha Vida e tantos outros. Então, tem uma cara, não há possibilidade de que se mude o giro, né? E os marcos democráticos sem que essas pessoas estejam inseridas, quando elas vão para as ruas, quando elas demonstram essa necessidade, né, de sair das sombras, né, sabendo que estão e sabendo bem que estão nos lugares mais vulnerabilizados. Eu gosto de usar a palavra vulnerabilizado, Flávia, porque elas não são vulneráveis, elas não nascem vulneráveis. É um estado, né? O Estado um estado, produz, não é uma né? condição. E a reunião do dia 22 é muito isso, né? A gente não vai perder dinheiro para ajudar pequeno empreendedor. São os pequenos empreendedores, quando a gente olha o dia a dia, são esses pequenos que mantêm a vida, né, econômica de diversos espaços, de diversos territórios, né, de muitos municípios. Então, o quanto isso fica muito evidente ali. Sim. E não se tivessem seu potencial empreendedor reconhecido e estimulado, seriam médios ou grandes. Na verdade, é um Estado que se interessa em manter na precariedade esse potencial empreendedor que vem das periferias, que vem do subúrbio, que vem do Brasil real, porque tivessem acesso a crédito, a equipamentos, a formação, a estratégias, a acesso ao mercado, essa realidade seria outra. Eles seriam mais prósperos e gerariam mais empregos de mais qualidade, produzindo bem-estar. Não é o que acontece porque eles estão achatados, soterrados na precarização. E se você me permite acrescentar uma característica a mais a essas todas que você enumerou em relação à nossa juventude, uma juventude letrada, né? Porque muitas vezes são vistos como preto, pobre, favelado, periférico, rebelde, aguerrido, mas não, com um discurso muito potente, com muita formação regular escolar e formação de experiência de vida, de produção acadêmica, de tecnologia social,
produção acadêmica e produção de vivência. São as duas coisas. O que eu considero um mérito, né, e características a serem ainda mais valorizadas, porque é uma dupla formação. Né? A formação com a experiência do território, com a experiência de encontrar formas de driblar isso que você chamou de vulnerabilização, né? De apoiar, de acolher, de incentivar os seus, e é isso que a gente está vendo nesse momento de pandemia, né? As tecnologias sociais que estão emergindo dessa juventude de favelas, e com formação regular, com formação acadêmica. Então, veja, não tem como a gente manter esse grupo excluído do debate e das soluções para a nossa sociedade, porque eles são absolutamente capazes, não precisam ser tutelados, eles são protagonistas da própria vida e é isso que eles reivindicam, né? Eu costumo dizer que esse processo também de ruptura, né, que para essa parcela da população, né, quando você fala de democracia, e o Milton Santos, na década de 90, início da década de 90, ele cunha um conceito chamado cidadania mutilada. Então, ele fala dessa cidadania mutilada, né? Eu gosto sempre de citar isso, porque ele vai traduzir e fazer uma diferenciação em relação às camadas médias. O G.C. Souza hoje aprofunda muito bem essa diferenciação entre a ralé, né? As camadas médias e a elite. Mas o Milton Santos ele traz isso, ele mostra essa cidadania mutilada, né, que eu chamo de processo de vulnerabilização, essa existência em tragédia, eu digo que é uma existência em tragédia, que vai sendo ressignificada. E nesse caso, Flávia, ela foi ressignificada a partir da entrada desse contingente nas universidades. Você chamava atenção para a Gisele. E a gente olhando, né, olhando para o Gessé, para as pistas que ele dá, Gilberto Freire, né, Darcy Ribeiro, né, enfim, próprio Raimundo Fauro, quando a gente olha para essa gente, né, quando a gente olha para o Silvio Almeida, que está falando do racismo estrutural, quando a gente vai olhando para essas produções e vai comparando, você tem uma sociedade que não suportou esse processo de redistribuição democrática da universidade, que deu a possibilidade desses intelectuais orgânicos produzirem essas tecnologias e hoje darem uma aula, não só de cidadania, mas de logística, de metodologia, de articulação, de ação em rede, de capacidade de reverberação, né, de articulação midiática. Então, você tem toda uma tecnologia construída a partir desse processo de redistribuição democrática da universidade. E nada precária, né? Muito sofisticada. Muito sofisticada. Né? Porque um arcabouço tecnológico muito sofisticado, porque envolve todos os ciclos, né? Do diagnóstico, né, até a formulação de soluções e a aplicação dessas soluções. Então, o ciclo está completo. Não é só sobre ficar ali cobrando ou pedindo, apelando ou implorando. É identificar a demanda e bolar as soluções. Então, a arrecadação de recursos, de alimentos, etc., a cobrança do setor público, a logística de distribuição, como você mencionou, os arranjos produtivos que podem ser mobilizados, a dimensão do comércio local, né, do desenvolvimento local, de acessar e de criar essa rede de proteção a partir das próprias unidades produtivas das comunidades, dos territórios. Então, é muito sofisticado, é muito elaborado tudo isso. Eu preciso sempre chamar a atenção para esse tipo de situação, porque a gente tem uma visão classe média, né, que é hegemônica do ponto de vista de quem produz a informação e a reproduz, que acha sempre, ou que confina esses grupos, aquele território do exotismo, da originalidade, a originalidade do projeto, sabe? Os meninos do projeto. Tem um projeto tão bonito. Não, não é bonito, é sofisticado, amigo. Você jamais foi capaz de pensar uma coisa assim, com essa rapidez e aplicar. Está aí o governo, que não consegue, cria uma conta digital em que as pessoas têm que fazer fila depois de 12 dias de
depositado para sacar o dinheiro, porque a vida delas é na vida real, é no dinheiro, na materialidade. No país que você não tem acesso universal à internet, você não tem acesso a um telefone compatível com essas redes, que tem a capacidade de receber esses aplicativos, onde a gente tem uma internet que a gente está aqui, daqui a pouco está falhando, que não estava preparada para receber esse contingente de usuários que triplicaram, aumentaram, quadruplicaram nesse período, né? Enfim, você tem uma diversidade de fenômenos. E aí você tem um certo, né, ódio arraigado. Leonardo Boff fala muito isso, né? Dessa elite que tem ódio dos pobres, né? E tem vergonha dos negros. Então, tudo isso é um caldo muito grosso para gerar processos muito violentos contra essa população, né? E respostas que de fato solucionem. É o que a gente está falando aqui desde o início, né? Um país que já vem, desde você vai circunscrever a esse período de 2014 até agora, 2020, né? 6 anos, PEC 95, reforma trabalhista, reforma da Previdência, um processo de desmonte sistemático que se efetivou no Brasil, que aumentou a produção de pobres e miseráveis, né, que está dando para a gente aí um contingente de mais de 12 milhões de desempregados, que coloca 97, Flávia, coloca 97 milhões de brasileiros e brasileiras pedindo auxílio emergencial. Eu queria que você dissesse para a gente. Dramático. 97 milhões de pessoas conseguiram, de alguma forma, né? A gente já viu várias matérias sobre pessoas que têm acesso à internet que ajudam outras, pessoas no interior do Brasil, no norte do Brasil, né? Os povos da floresta, pessoas que têm uma capacidade de ter acesso à internet, que vão ajudar, às vezes, um povoado inteiro, uma cidade inteira, né? Pessoas que se voluntariam para fazer o cadastro. Pois bem, 97 milhões acessaram o cadastro para receberem um auxílio emergencial. Queria que você me dissesse qual é, de fato, a possibilidade de se encontrar formas futuramente, mas né, no futuro praticamente amanhã, muito urgente. Uhum. Muito urgente, quais são as medidas emergenciais para que a gente possa solucionar esse problema, né? Eu diria, a curto, médio prazo, com todo esse cenário, né? Um cenário que muda a forma de trabalho. A gente já vai ter outro modelo de trabalho, né? Muda a forma de relacionamento das pessoas, a forma de comerciar, né? Você tem uma transformação em curso completa, muito profunda, muito radical nas relações, no mundo e no mercado de trabalho. Como é que a gente faz? Quais soluções, né? A partir do parlamento, sobretudo a partir do parlamento neste momento, criando condições para que a gente possa diminuir o impacto desse período de 3 meses, 2 meses, que não é só de agora, mas que talvez se mais, aprofunda, né? Talvez mais, mas que ele se agudiza, porque a gente já vinha num processo ruim. O Estado do Rio de Janeiro já vinha num processo muito... O Brasil já vinha o mundo passando por muitas transformações. Uhum. E esse processo agudiza isso, né? Aprofunda. Olhar para 97 milhões de irmãos e irmãs nossos, brasileiros e brasileiras, que acessaram o auxílio emergencial, né? Pouco mais de 50 milhões conseguiram. E isso é quase a metade da população. Isso. Se a gente for pensar em quem não conseguiu, talvez dê quase 100 ou mais de 100 milhões de pessoas que necessitariam receber esse auxílio. Quais são as possíveis saídas para que juntos a gente consiga diminuir o impacto disso
hoje no Brasil? Foi muito bom você ter perguntado isso. Primeiro, assim, eu acho que uma premissa importante é a gente assumir, né, reivindicar o protagonismo negro de mulheres e homens negros no diagnóstico dessas vulnerabilidades ou dessa vulnerabilização que você já mencionou, né? Como a gente está na base, né, nas bordas e nas dimensões mais precárias desse mercado de trabalho, a gente sabia muito bem o que viria, né? E daí a resposta tão rápida a partir das periferias e das favelas. Porque quando disseram a solução para a pandemia é o isolamento social, é não sair de casa, imediatamente a galera que é do movimento social, a sociedade civil organizada, ou os coletivos, ou os arranjos mais improváveis, disseram: peraí, mas se eu não sair de casa, eu não ganho. Se eu não ganhar, eu não como. Então, você já tinha ali o diagnóstico preciso do tamanho dessa vulnerabilidade social. Então, em primeiro lugar, reivindicar esse papel de conhecedor do que são os limites de vulnerabilização ou de vulnerabilidade da sociedade brasileira para participar da solução. Esse eu acho que é um ponto fundamental, porque tem muita gente que caiu na vulnerabilidade sem nem imaginar que estava nas bordas do abismo da vulnerabilidade. A gente sabia. E tanto que houve pesquisas feitas logo no primeiro mês de isolamento, que foi direto na favela falando: se você ficar um mês sem trabalhar e sem receber, o que acontece? Você tem reserva para viver quanto tempo? E 30% já disseram: só tem uma semana, ou nem isso. Então, a gente já tinha esse diagnóstico feito. E daí a importância de chamar a sociedade civil, né, para participar desse debate. Aí a importância de radicalizar o sentido da democracia, né, do significado dessa palavra. Voltando àquela nossa primeira parte. Agora, vamos lá. Você me provocou especificamente sobre a questão do executivo, do legislativo. O que a gente sabe é que aproximadamente 100 milhões se inscreveram para receber o benefício, o auxílio emergencial. 59 milhões, vamos botar 60 milhões, receberam já no primeiro mês de implantação do sistema. Havia mais 8 a 10 milhões com o cadastro aprovado, mas que ainda não tinham recebido e estão para receber, ou receberam agora no fim de maio. E você tinha algo entre 20 a 40 milhões de pessoas, 20 milhões que tiveram pedido negado, porque não caíam lá naquelas exigências, e 20 milhões que estão ali nesse limbo, pode ser que ainda recebam, pode ser que não. Então, a gente tem um estoque já de 60 milhões de pessoas beneficiárias por esses 3 meses, que talvez não sejam suficientes. Por que eu digo isso? Os cientistas, os pesquisadores e a experiência internacional têm sugerido que esses ciclos de isolamento social, eles serão permanentes. A gente vai ter uma economia funcionando no pare e siga. Se a curva de contágio ela voltar a se acelerar, no caso brasileiro nem parou ainda, né? Mas nos segundos, nas terceiras ondas, é isso que mostra. Então, você tem que, de novo, recolher a população. Ora, significa que é preciso ter uma estrutura de política pública que, quando necessária, ela seja engatilhada. Isso é um papel do legislativo, de trabalhar na direção de criar esse arcabouço legal, inclusive do ponto de vista de encontrar recursos orçamentários, né? E aí vem todo o debate, por exemplo, de taxação de grandes fortunas ou grandes patrimônios, ou o que quer que seja, para eventualmente financiar esse novo sistema de proteção social, botar de pé o Sistema Nacional de Assistência Social, que foi completamente aniquilado. Perfeito, que está fazendo uma falta enorme nesse momento. Perfeito, né? Flávia. E isso é fundamental. Os jornais das últimas semanas já têm trazido com mais destaque, com mais seriedade, um debate sobre renda básica ou renda mínima universal,
que o senador Eduardo Suplicy, justiça seja feita, ex-senador, hoje vereador, tenta vereador. implementar no Brasil há décadas, né? Há mais de 2 décadas, talvez 3. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo, e ele sempre falou disso. Né? E se a gente tivesse dado um atenção... arauto, né, da renda básica. Exatamente. Então, me parece que várias correntes, né, de economistas que pensam tanto equilíbrio fiscal quanto proteção social têm caminhado para uma convergência na direção da necessidade desses mecanismos. Oi. Só para te interromper um pouquinho, a Mariana Gomes está dizendo o seguinte, a partir da sua fala, só para você pegar o gancho dela, não pagar o auxílio emergencial, que já é um direito desde 2014. Exatamente. Não é só incompetência, é proposital. Só para você ter é projeto, né? É projeto, em várias situações. Tanto é projeto que o que a gente viu ao longo dos anos de recessão, né, e mesmo dessa recuperação medíocre que o Brasil viveu nos últimos 3 anos, uma redução da base do Bolsa Família, e não um aumento, quando as condições macroeconômicas e socioeconômicas sugeriam que esse programa tinha que ser ampliado e não diminuído, porque a gente sabe que a vulnerabilidade aumentou, a desigualdade aumentou e o mercado de trabalho piorou. Portanto, não fazia muito sentido, com os dados macro, você retirar famílias dos programas. Não havia realmente essa crença, esse compromisso com a rede de proteção social. Ela foi montada às pressas e vai precisar se estruturar para um longo processo de adequação. Outro dia eu entrevistei o economista Marcelo Medeiros e ele dizia que, ainda que não seja um programa para uso, para acesso nacional permanentemente, que foi nacional eventual, como é o caso agora da pandemia, né? Que atravessa o território nacional, mas você pode ter necessidade, até pelos efeitos das mudanças climáticas em determinadas regiões, territórios, localidades, de apresentar essa solução para tirar as populações que, por exemplo, por tragédias de desastres naturais, inundações, enchentes, escorregamentos, deslizamentos, entrem em vulnerabilidade. Toda a nossa rede ela é muito ancorada no trabalho formal, né? Quando tem um deslizamento, você que conhece bem território, Borel, por exemplo, se tem um deslizamento, várias famílias perderam sua casa, não sei o quê, o governo faz logo de cara, libera o FGTS daquelas famílias, né, vítimas de catástrofes. Ora, quem tem FGTS? Essa é uma rede de proteção social que está em extinção em razão da redução do emprego formal com carteira assinada em benefício das relações mais flexíveis e informais. Então, se um grupo de trabalhadores já numerosos, de famílias numerosas da sociedade brasileira, estão sujeitas à vulnerabilização em razão do mercado informal, essa rede de proteção social tem que responder a isso, e não apenas ao trabalho com carteira assinada. Foi isso que a gente descobriu com o auxílio emergencial a partir da pandemia. E esse debate vai precisar ser aprofundado. Eu não vejo o governo, a equipe econômica atual, com sensibilidade, nem com interesse de levar adiante esse debate. Então, o papel do parlamento e da sociedade civil vai ser fundamental para fazer pressão e para criar condições para que esses programas se prolonguem ou existam de uma forma definitiva. Agora, Mônica, foi importante que você falou em relação à retomada, porque não é só sobre ter condições de renda mínima para quem cair na vulnerabilidade pelas conjunturas, seja pandemia, seja algum desastre, algumas outras questões. É preciso também pensar no arcabouço de segurança do trabalho, né, de saúde do trabalho, também foram dimensões abandonadas, e a partir da retomada da atividade econômica pós-pandemia, a gente imagina, pelo que dizem os médicos, especialistas, autoridades sanitárias, infectologistas, que a gente vai precisar de novos procedimentos. E aí significa exigência de equipamentos de proteção individual, jalecos, capotes, etc.,
máscaras, né? Estruturas de higienização muito mais robustas, e a gente sabe a qualidade dos alojamentos, banheiros, vestiários, corredores, coxias, camarins, né? Para pensar um pouco no complexo de cultura, as salas de professores, as salas de trabalhadores. Quantos desses trabalhadores vivem confinados em áreas que não têm renovação do ar? Então, essa também eu acho que é uma dimensão importante de ser cobrada pelo legislativo em relação a como sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, grandes empresas, né, órgãos reguladores estão se preparando, né, para impor, apresentar nova regulação e fiscalizar o cumprimento dessa regulação. Nós somos um país que ainda tem fiscalização e punição por trabalho em condições análogas à escravidão. Você imagina o que é retomar um mercado de trabalho altamente informalizado, né, num ambiente de pandemia duradoura, fala-se que pode durar até 2 anos, em que você tenha esse processo de abertura e fechamento. Então, é importante também participar desse debate da regulação. E, por fim, isso que você falou das condições de trabalho mesmo e das mudanças do mercado. Por exemplo, o teletrabalho. Por exemplo, o que a gente pode descobrir em termos de lesão por esforço repetitivo, porque as pessoas estão trabalhando em casa com seu computador e, eventualmente, a internet, mas não tem uma cadeira adequada, não tem uma bancada adequada, porque os lares não foram feitos também para essa estrutura. A gente não pode pensar só da minha condição aqui de classe média alta, que mandou fazer uma bancada, que já trabalhava em casa, que já tinha essa estrutura. As pessoas estão improvisando arranjos para se manter produtivas, mas que, num tempo prolongado, né, isso pode trazer consequências à saúde muito graves, problemas de coluna, lesões todas por esforço repetitivo. Então, assim, tem uma gama de coisas de pensar. E trabalhando excessivamente. Fora a legislação objetiva, né? De jornada. Todas nós... Claro. E quando eu falo todas nós, é porque nós, mulheres, estamos trabalhando excessivamente, né? Exaustivamente, eu diria. Né? Isso é um dado importante. Você está falando de uma mudança no marco civilizatório, assim, são outras relações que nós vamos levar. E, claro, relações... Exatamente. O lar, né? A casa... se transformando em ambiente de trabalho e em grande intensidade, né, no caso das mulheres, sobretudo das mulheres chefes de família, em ambiente também de aprendizado, de formação escolar. Isso é absolutamente inédito. Né? Tudo isso impacta. Eu queria pedir a Gisele para fazer o quê? Já vai acabar? É isso, Gisele? Você está dizendo para mim que já vai acabar? Faltam 10 minutos. Para falar com a Flávia, a gente tem que fazer uma por semana. Vamos ter que marcar outra, amiga. Eu queria muito falar com você das experiências, por exemplo, da Nova Zelândia, Holanda, né, Alemanha. O que a gente pode olhar? É claro que a gente não é Alemanha, Nova Zelândia e Holanda, são outros marcos, né, um outro Estado, né, outra forma de gerenciar o Estado, de cuidar de fato, né, da sua população. Né? Você não tem uma população média que idolatra a elite e odeia pobres. É outro giro, mas é importante que a gente comece a observar as pistas dessa mudança no mercado das formas de trabalho. Né? Eu vi muita similaridade, o Fran Sérgio está dizendo que os trabalhadores produzem tudo no Brasil e no mundo. Logo, eles é que terão que ser protagonistas da resolução. Lembrando que o Estado é uma máquina de violações de direitos em todos os sentidos. E, nesse momento, o Fran Sérgio traz um elemento importante, porque vimos que o trabalhador emerge. A figura do trabalhador e da trabalhadora. Esse capital ele emerge como protagonista máximo. Sem eles, sem elas, não existe economia.
A economia são as pessoas. E eu vi muita similaridade na sua fala com a do Márcio Postman. A gente fez uma live com o Márcio Postman e foi incrível. E ele falava que o Brasil tem futuro. Eu fiquei muito feliz de ouvi-lo, né? E ele falava do novo sujeito social. Você deu uma pista, você falava, olha, não tem marco democrático sem um novo marco econômico, né? E ele dizia que seja um trabalho socialmente útil, né? E a gente emenda aí essa fala do Postman, que seja socialmente responsável, ambientalmente responsável, né? Isso. Comunitariamente responsável. Eu queria passar para a Gisele, para ela fazer uma intervenção, que ela ficou ali ouvindo, coitada, a gente até esqueceu da Gisele. Deve estar se coçando. Gisele. Não, foi incrível, um debate maravilhoso, né? Com muitas propostas e principalmente com muita análise com recorte racial e de gênero, né? Que falta um pouco para essa esquerda tradicional, que não consegue, de fato, entender as nossas necessidades, porque nunca teve esse olhar atento. Exatamente, né? E aí, dentro do gabinete da Mônica, a gente fica pensando sempre em como dar soluções a um processo, né, de crise mundial, né, de uma crise do estado do Rio de Janeiro e um contágio amplo de coronavírus, sendo na emergência desses processos em como dar soluções rápidas e que, de fato, possam impactar e resolver o problema emergencial, né? E na semana passada teve o debate na Casa de Lei de Diretrizes o debate de Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, da LDO, que estabelece as metas e as prioridades para o próximo exercício financeiro, né? E aí, nessa LDO, o que nos espantou muito foi que o governo ele não teve a capacidade de apresentar o anexo com os macros objetivos da gestão desse exercício, né? Justamente o anexo em que apresentava e desdobrava o plano estratégico para as ações orçamentárias do Estado, né? E a gente fica muito surpreso em como esse executivo não tem a menor forma de liderar um processo de desenvolvimento regional fluminense, muito menos de dar respostas a uma crise do Estado. E como esse mandato parlamentar de uma mulher negra, primeira presidenta, né, da Comissão de Trabalho, pode dar respostas, e principalmente respostas que contemplem o nosso povo. E dentro do gabinete, junto com a jurídica, com a equipe de DH, a gente pensou junto e formulamos 7 emendas de LDO, sabe? A principal é pedindo uma transparência nos contratos, né? O enfrentamento do Covid-19, principalmente os impactos desses contratos nos próximos exercícios fiscais, porque essa conta de aumento dos gastos da saúde vão rebater ainda nos próximos anos e a gente não tem a menor dimensão desse processo, né? Outra proposição foi a solicitação de uma divulgação prévia de critérios para desestatização. O Executivo mandou para casa um programa com desestatização de 30 instituições, desde DEGASE até instituições públicas de ensino, passando pelo SEASA. Então, o que o Executivo quer nesse processo de privatização ampla, que ele até agora também não explicou onde isso se encaixa em um plano de desenvolvimento fluminense, onde isso se encaixa, de fato, de gerar engajamentos produtivos e de atividade econômica para o Estado, né? E, principalmente, uma emenda que a gente conversou muito e trabalhou era como criar mecanismo para evitar que haja um congelamento de salários e rendimentos de servidores públicos, né? Justamente para garantir também o fornecimento de uma renda mínima do Estado para trabalhadores informais, autônomos e desempregados, e não ficar apenas esperando esse auxílio emergencial que nunca chegou da União, mas que a gente possa entender de fato os nossos impactos, nossa estrutura produtiva fluminense e como dar resposta às pessoas que são mais impactadas, que estão no mercado informal e que é a maior parcela. Hoje o mercado de trabalho informal no Rio de Janeiro é muito maior que o mercado de trabalho formal, entendendo que esses trabalhadores recebem a metade desse salário dos trabalhadores com vínculo formal de trabalho. E um momento também que não tem como deixar de falar disso, né? De uma ofensiva do braço armado do Estado nas favelas e nas periferias, mesmo durante um período de isolamento social, a gente conseguiu verificar, a partir da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, que na Baixada Fluminense houveram 138 operações policiais na Baixada durante o período de isolamento social. Houve um aumento das operações aqui no território, né?
E como dar conta disso dentro de um gabinete parlamentar? A gente pensou numa proposta junto com os movimentos sociais e na inclusão da LDO no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, né, que viabilize ações para reduzir a letalidade infanto-juvenil. A gente vem de 7 a 8 dias da morte do João. Como dar conta de uma realidade tão brutal e tão emergente para esse Estado, né? Então, mesmo dentro dos limites do Estado, estamos construindo uma outra forma de implementar um outro projeto político do povo preto, com recorte de classe e de gênero, sim. É isso. Eu acho que, só para passar isso por fundamental. você, Flávia, só para te dar um elemento, eu quero que você fale agora, quando a Gisele está tudo muito imbricado, não tem nada separado. Né? Não tem nada separado, porque isso está dentro da proposta desse ultra neoliberalismo, desse capitalismo de barbárie que sedimenta todas essas ações, né? E que desperdiça cérebros, desperdiça um capital humano produtivo. Imagina o João Pedro, você imagina aquele menino alemão que fez, né, com a impressora 3D, né? Enfim, vem produzindo ciência e tecnologia, né, a partir de coisas tão simples, tão singelas, né, de arranjos produtivos que aparecem dentro desses espaços. O que é a mãe crecheira? O que são esses arranjos produtivos que emergem dali, essas soluções que sustentam uma economia que circula, né? Então, é uma perda de capital humano, capital produtivo, que precisa ser estancada. Então, é dessa democracia que a gente está falando, né? Dessa economia, desse trabalho socialmente útil que o Postman traz, desses novos marcos que você apresenta para a gente, e que passa pelo parlamento. Por isso eu digo, não basta só ser gente preta, tem que ter um processo de reconstrução dos espaços, de reapropriação dos espaços. A gente precisa trazer todo mundo, né? Não é assembleísmo, não, mas é trazer todo mundo, porque é o movimento social, essa reconstrução só vai ser possível com todo mundo, e você disse isso, né? Então, eu queria que você fechasse para a gente essa nossa... Não, acho fundamental levar... a fala da Gisele me contempla muito na direção de levar para o debate orçamentário e para o debate tributário também essa agenda, né? Essa agenda de reconstrução. Me parece que ninguém mais tem dúvida, a partir desse hecatombe que foi a pandemia, e não apenas no Brasil, mundo afora, de que o Estado tem um papel, né? De indutor do desenvolvimento, né? E de estruturador da rede de proteção social. Há um consenso de que essa não foi a última pandemia, teremos outras e teremos outros eventos extremos que exigirão respostas do Estado. Ficou muito claro que a mão livre do mercado não foi capaz de responder, não está sendo. Inclusive, se tivesse sendo, você não teria um volume de 40 bilhões de reais liberados pelo Tesouro para emprestar, para financiar micro e pequenos empresários, e até praticamente 2 meses depois dessa iniciativa, você não ter chegado nem a 2 bilhões no volume de empréstimos. Tem algo muito errado nessa estrutura. Se tem um estoque de gente precisando de dinheiro, se tem um caminhão de dinheiro à disposição aqui, e esse dinheiro não chega nessas pessoas, tem algo errado nesse arranjo. E me parece que é exatamente essa percepção de risco, que é inerente ao setor privado e que o Estado precisa entrar, interferir, regular, para que essas duas pontas se juntem, né? O dinheiro e a empresa que precisa desse dinheiro para continuar sobrevivendo. Também é assimétrica nesse sentido a nossa crise econômica, porque, obviamente, as empresas maiores têm não apenas mais robustez, patrimônio, capital para atravessar a crise, como, se precisarem de crédito,
têm acesso a crédito com mais facilidade, ou até aos mecanismos judiciários de interrupção de pagamento, por exemplo, que são as recuperações judiciais, etc. A gente está vendo isso aí no setor aéreo. Agora, acho que é fundamental pensar o orçamento a partir de um novo desenho de planejamento estratégico, de plano de recuperação econômica e da infraestrutura. Quando você falou do POSME, eu já me lembrei de uma coisa que eu já escrevo volta e meia, que é: nossas fraquezas também são nossas forças. Um país com metade da população sem esgoto é um país em que é possível oferecer esgoto para metade da população. Exato. Isso tem a ver com investimento, né? Tem a ver com investimento, com geração de emprego, com projeto de engenharia e de médio e longo prazo. Tem a ver com investimento em saúde, né? Se a gente tem uma necessidade maior de um sistema de saúde mais robusto, mais preparado, com atenção à saúde primária, com atenção à vacinação, né? E a gente viu nos últimos anos caindo a proporção de população que tem se vacinado. Ora, há muito o que fazer e que investir no setor de saúde, no sistema de saúde. Algumas dessas atribuições são municipais e estaduais, com articulação federal. Mas estados, municípios e, portanto, assembleias e câmaras municipais têm um papel fundamental em forçar, né, o Poder Executivo a estruturar planos ancorados nesse diagnóstico das necessidades que a nossa população sempre teve, sempre reivindicou e nunca recebeu. E agora ficou numa situação de muita dificuldade, né, em razão da falta dos investimentos na saúde e na falta de musculatura do mercado de trabalho para absorver essa transição de uma forma menos traumática, né? Mônica e Gisele. Gisele, diz para a gente, eu estou aqui olhando, eu estou com medo do tempo, o que a gente faz, Gisele? Então, a gente podia colocar para as falas de encerramento, né? Ok. Bom, eu só tenho a agradecer a presença da Flávia, eu acho que você tem cumprido um papel fundamental, Flávia. Obrigada, Mônica. E um papel fundamental quando você consegue articular com muita engenhosidade, né, esse lugar que você ocupa e que é tão fundamental, sendo voz de uma maneira muito impecável, entendendo as sensibilidades colocadas e da importância da manutenção, né, de uma figura como você nesse espaço que vocalize essas questões, né, dessa hipervulnerabilização dessa população da qual você faz parte, né, o quanto é importante trazer esse debate aliado ao debate econômico, o quanto isso é, sim, econômico, o quanto a produção de descarte de corpos, né, corpos jovens e negros, está aliado a um projeto, né, do capital, né, enfim, que não tem mais como inserir esse exército de reserva, que hoje, né, como o Francisco Oliveira, da Unicamp, ele tem a coisa do ornitorrinco, né, desse monstrinho que é o Brasil, que você não tem mais um exército de reserva, né? É todo mundo informalizado, como a Gisele disse, traz também. Então, acho que você consegue nos ajudar a traduzir essa realidade, né, a traduzir essa materialidade que esse capitalismo de barbárie produz, e consegue falar com todos, né? Com as camadas médias, com a elite, né? Com os leitores do jornal que você trabalha, do Globo. Então, o quanto a gente também olha para esse lugar, né? Tem a Ana Paula Lisboa lá também, mas você cumpre esse papel. Então, o quanto é importante você estar aqui, o quanto é importante estarmos aqui, as pessoas conseguirem olhar para uma economista negra também, né, jovem, como você chama atenção, que se não é menor, né, que sobreviveu. Então, em alguma medida, somos as três sobreviventes nesse processo. Somos, que sem dúvida alguma. Conseguiram estar em lugares importantes, estratégicos, para que a gente avance na denúncia dessas violações, né, no sentido de que a gente também é propositiva. A gente não está só denunciando uma democracia que não existiu para uma parcela da população, que ainda está dentro de processos coloniais, né, como as empregadas domésticas que a gente não conseguiu falar,
Não é à Não toa que é consegui. uma empregada doméstica a primeira a morrer no município aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? Enfim, a primeira morte que a gente tem é muito emblemática. É uma empregada doméstica. Então, só agradecer a sua presença nesse espaço, agradecer a sua generosidade. A gente sabe o quanto a gente está exausta de trabalho, né? E o quanto a gente está desligada aqui vai continuar trabalhando. Né? E tá com a gente. É importante que as pessoas te ouçam nessa ferramenta que é o Facebook, né? Onde o povão ainda está. Então é Claro, importante. fundamental isso, né? Muito Porque tem obrigada. outras redes que são mais pop, mas o povo está em E outra. muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, Flávia. Obrigada. Eu te agradeço muito, Mônica, pelo convite, Gisele, pelo convite, pela conversa tão produtiva, tão propositiva, tão inteligente, né? Acho que também é prova do quanto nós avançamos. Quando você disse que nós somos sobreviventes, eu fico particularmente emocionada, porque o projeto não era esse, né? E nós somos não apenas sobreviventes, como agentes atuantes aí, como na tentativa de participar do debate e construir esperança, né? Sobreviventes que somos, quem sobrevive tem esperança, né? Acredita. Então, acho que isso é fundamental. Muito obrigada também por lembrar desse meu papel de construir essas pontes, né? De estar disposta, aberta ao diálogo com vários grupos, né? Eu sou um agente aí da comunicação, e estou posta, né, ainda mais até do que talvez minha capacidade física recomendasse, para os diálogos com todos os setores sociais, né, não apenas com os grupos de mídia, né, o mercado de comunicação, de onde eu tiro o meu sustento, mas com a sociedade civil, com o setor privado, com quem do setor público me convidar e com o parlamento também, porque acho que a partir desse diálogo educado, propositivo, respeitoso, que nós vamos avançar na direção de um Rio de Janeiro que a gente precisa e quer. Lamento que os grupos que estão no executivo, nesse momento, nacional, estadual e municipal, sejam tão avessos ao diálogo com o outro, com o que eles consideram diferente, mas que, na verdade, somos todos, né, grupos interessados na melhor condição, no bem-estar, no bem-viver, né, para a gente trazer uma expressão do nosso movimento de mulheres negras, todos, cada um do seu ponto de observação e de atuação, interessados no bem-viver do nosso povo, da nossa sociedade. Seria bom que a gente pudesse dialogar com mais honestidade, franqueza na direção de uma agenda produtiva. Não sendo possível, nós vamos nos arranjando, né, por aqui, conversando e pensando, né, as soluções, porque ninguém está parado. A gente segue atuante e minimizando muitas das dores do nosso povo, e essa pandemia é a prova disso, do que a sociedade civil, do que os coletivos, do que as ONGs têm feito, algumas denominações religiosas também têm feito em prol de aplacar a insegurança alimentar, né? As necessidades de higiene, de limpeza, de acesso à água, de acesso a máscaras, de produção de máscaras, tudo isso que foi feito, tem sido feito nesses curtos 2 meses. Eu acho que nós teríamos, sem a participação da sociedade civil, um cenário ainda mais tenebroso do que temos no Brasil e no Rio de Janeiro nesse momento. Vamos continuar na luta, pensando também no futuro, e um dia a gente chega, né? Chegaremos lá. Chegaremos. A gente tem que estar no executivo, não dá, sabe? Cada vez mais eu tenho pensado nisso. A gente tem que estar no executivo, não dá para ter gente dizendo que vai cuidar das pessoas e... Enfim, vamos lá. E descuidar. Cuidando muito. Muito. É isso. Eu agradeço pela participação no debate, a Flávia ter aceito o nosso convite. Eu fiquei muito honrada em dividir esse debate com vocês. De fato, 2 grandes referências.
E vamos continuar construindo outra forma de viver para além, né, desses marcos de um capital tão duro, outras formas de sociabilidade. A gente continua fazendo pequenas revoluções e, quem sabe, o amanhã será muito mais doce e de uma outra forma de lidar com a vida e, de fato, ter uma vida plena e não apenas para acumular pelo capital. Gente, obrigada. Que bom, galera, continua acompanhando o nosso mandato pelas redes. Curta, compartilhe. A gente se vê pela próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Comentários maravilhosos para você. Muitos beijos. Vou ver depois. Vou compartilhar e vou ver. A gente é muito linda, gente. Estou adorando essa tela. Não, gente. Alguém fotografou essa tela? Manda, por favor. Espero que o Diogo... Fotografei. Fotografar. Olha aí, que mulherão lindo. Ai. É muita mulher bonita, maravilhosa.